Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, sejam bem-vindos de volta ao nosso programa. Hoje recebemos o nosso caríssimo Caliban Calides, que retorna para responder perguntas sobre a esperança em Rusteng. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado pelo convite. Prezado Caliban, depois de várias semanas discutindo este assunto, confesso que estou um pouco desconcertado diante de sua defesa das ideias de Rusteng. Ainda não me convenci se realmente são ideias verdadeiras, mas me impressiona a sua fé e convicção sobre o assunto. Minha primeira pergunta de hoje é: como você consegue manter a esperança diante de um quadro externo quase que totalmente adverso à sua causa? Onde você encontra ânimo e vontade para prosseguir em defesa dessas suas convicções? João, eu vou me apoiar na própria pergunta que você fez para responder que se fosse realmente a minha causa, se essa fosse a minha causa, é possível que eu me visse desanimado, sim. Eu me visse sem energias para prosseguir. Mas quando a gente fica sabendo que esta causa foi a causa de outras pessoas que você respeita, quando você lê no livro Testemunhos de Chico Xavier, o Chico dizer nossa causa, então você verifica que não está sozinho. E o ânimo e a força nos vem exatamente de perceber que muitos lutam por estas causas que podem estar num momento histórico desfavorável, sim, eu reconheço, mas que nos dão a sensação de estarmos bem acompanhados. E até você poderia me refutar, né? Eu vou até antecipar um questionamento que poderia vir da sua parte. Mas você está preocupado em ser mais um adesista a essa ideia? E se vocês todos, né, os que aderiram a essa ideia, estiverem errados? E eu lhe responderei: olha, erramos então de boa intenção. Né? Erramos porque tivemos a liberdade de errar, porque tivemos a oportunidade e o espaço democrático para a exposição dessas ideias, que no momento são ideias minoritárias. Forçoso me é reconhecer isso, que são ideias de poucos. Né? Mas a convicção, a energia, ela provém exatamente dessa sensação de pertencimento, porque Bezerra de Menezes pensava dessa forma, o ilustríssimo doutor Luiz Olímpio, Miguelón Ribeiro, pensava dessa maneira, Manuel Quintão assim pensava, o grande filósofo do espiritismo, Pedro de Camargo, o mais conhecido como Vinícius, também defendia essas ideias. Nós tivemos Ismael Gomes Braga também a defender essas ideias. Zeus Vantuil também defendia essas ideias. Frederico Figner era outro dos defensores dessas ideias. Então, você há de convir que nós estamos bem acompanhados. É isso que nos traz a força. A força nos vem exatamente dessa companhia. Porque se nós verificássemos que nenhuma dessas pessoas que nós admiramos
pensa dessa maneira, nós ficaríamos talvez mais incertos, né, diante dessas ideias. Mas o fato é que dos grandes espíritas do Brasil, e o Brasil, sem dúvida alguma, é o país do espiritismo, durante muito tempo essas ideias foram entre as grandes personalidades do espiritismo, eram ideias majoritárias, não eram ideias minoritárias, não. Podemos dizer que o jogo virou, mas durante muito tempo nós tivemos, sob a batuta da Federação Espírita Brasileira, das antigas direções da Federação Espírita Brasileira, uma condução segura nesse sentido. E como nós somos um pouco mais antigos, nós somos um pouco daquele tempo. Então, nós não nos sentimos sozinhos. Então, a força nos vem também por verificar que não é a maioria, evidentemente, de um momento histórico que vai nos arrefecer o ânimo. Quanto tempo o cristianismo aguarda para ser devidamente compreendido no mundo? Teria sido compreendido em alguma época, na sua integridade, na sua totalidade? Nós acreditamos que não, né? As ideias nobres, belas e boas costumam demorar bastante tempo para serem do gosto das massas. As massas nem sempre estão preparadas para o entendimento das grandes verdades. Pode demorar até milênios para isso acontecer, como já existem vários exemplos em várias áreas do conhecimento humano, de uma determinada ideia ser verdadeira, ser de domínio da nossa época atual e não ter sido durante épocas anteriores, senão uma ideia combatida. As noções de higiene da nossa época moderna são coisas, vamos dizer assim, muito recentes, né? Os cuidados de profilaxia. Não se sabia da existência dos micróbios até alguns anos atrás, não é verdade? Quando eu digo assim, o que são séculos, né? O que são 200 anos? Não é nada, né? Diante da eternidade, né? Então, a força que nós temos, ela vem do exemplo daqueles que já tombaram por ideais nobres na Terra, que já lutaram pelos benefícios que hoje nos felicitam a sociedade, por aqueles que acreditaram, mesmo que contra a maioria do seu tempo. E não fosse por esses que labutaram, tantas vezes incompreendidos, nós podemos dizer que a maioria das conquistas que beneficiam a humanidade nós teríamos na época atual que nós estamos vivendo. E quantos ainda não deverão tombar até que esse edifício da verdade seja erigido na sociedade terrena? Nós estamos apenas, né, no início de uma era, né, porque hoje se fala muito em ciência, né, mas não nos esqueçamos que durante milênios o que vigia era a opinião de uma igreja. E quantos ali não foram queimados por ideias nobres? Quantos não foram forçados a se retratar ou morrerem? E alguns até que foram mortos mesmos. Os mártires, nós citamos aí, não apenas os mártires do cristianismo, mas os mártires das ciências, os mártires da mediunidade. Houve um tempo em que ser médium era um motivo mais do que suficiente para que você fosse queimado. Enquanto as pessoas achavam muito natural isso, né? De que aquelas pessoas ali que detinham essa faculdade, né, que é inerente ao ser humano, e eram queimadas. Galileu não foi obrigado a recuar?
Giordano Bruno não quis recuar, preferiu morrer, né? Nós tivemos aí Joana d'Arc sendo ironizada pelas... né? Feita de louca, não é verdade? Até no filme de Luc Besson, até hoje não foi feita justiça à donzela de Orleans, né? É retratada ainda pelo cineasta, pelo Jean-Luc Besson, como uma desequilibrada mental. Não é verdade? Essa que é uma das grandes heroínas da humanidade, apenas para citar algumas, né? Para citar algumas dessas personalidades. Então, a nossa fé nos vem do conhecimento da história. Responderia para você assim, para sintetizar, né? A nossa força nos vem do estudo da história. É estudando o passado que nós encontramos força no presente para guardarmos o futuro. Caliban, supondo que as obras de Rustem e também as obras de Pietro Baldi contenham informações privilegiadas, como você diz, você poderia nos falar sobre a existência de algum movimento organizado que divulgue essas ideias? Existem muitos movimentos, talvez não unificados sobre essas ideias. Talvez não exista uma coesão entre os vários movimentos, muitas vezes separados, né? As ideias de Rustem, as ideias... Se você entrar na internet e você digitar o Baldi, você vai ver que existe o Instituto Pietro Baldi, se existe instituições respeitabilíssimas estudando as obras do ilustre professor italiano, né? Se você pesquisar mais um pouco, você vai ver que existem congressos, né, periódicos, não apenas de Ubaldi, mas também de Rustem. Existem congressos. Eu mesmo já participei de um congresso, né, que tratava dos assuntos da obra de Jean-Baptiste Rustem. Então, existe. Talvez não existam tantos quanto devessem existir, mas existe sim. A internet é um campo fértil nesse sentido. Com relação ao Baldi, né, há bastante sobre isso. Os 4 evangelhos, se você quiser, você obtém PDF na própria internet, gratuito, né? Não é difícil você pesquisar, você vai ver as instituições que promoveram, né, essa digitalização da obra antes que a Federação Espírita Brasileira desistisse de publicar essa obra. Já tiveram esse trabalho, né, de fazer essa digitalização que hoje nos beneficia a todos. E já está, né? Se está na internet, está na rede, né? Então está ali guardadinho na expectativa de que sejam estudados esses livros, tanto de Ubaldi quanto de Rustem, né? E de outros, né? Existem muitos outros, né? Esses movimentos existem, se você quiser, é fácil, né? Você entra no Google, você digita lá o Baldi, você vai ficar surpreso, né? Digite Rustem, você vai ficar surpreso. Com relação a Rustem, nós não precisamos fazer muita propaganda, não, porque os adversários se encarregam de fazer essa propaganda, tá? Se você vê que essa ideia ela é combatida duramente aqui e acolá, talvez com uma insistência muito grande, é porque incomoda realmente, né? Então, é o caso aí de quando Kardec, né, lembrando o caso do Alto de Fé de Barcelona, que as obras de Kardec foram queimadas, né, cerca de 300 volumes, né, do livreiro lá, o La Chatre, né, lá em Barcelona, a igreja requisitou e tal, e queimaram os livros. E os espíritos disseram para Kardec para ele não se lamentar, não, que ele devia comemorar. Que aquele incêndio ali iria propagar o espiritismo de uma maneira que os elogios não conseguiriam. Olha que interessante. E foi, de fato, né, o espiritismo se propagou com uma força muito grande
depois desse famoso e malfadado Auto de Fé lá da cidade de Barcelona, né? Então, com relação a Rusteng também, existe muita difusão que é feita gratuitamente pelos adversários, né? Que não deixam o assunto ser esquecido. Eu me permito rir aqui, né? Porque aqueles que tentam anular essas ideias fazem um grande favor quando atacam, né? Porque não deixa que fica aquela brasa lá perdendo o seu calor, né? Sempre tem alguém falando que Rusteng é o inimigo de Kardec, que Rusteng é isso, que é aquilo, para lembrar que ele existe, né? Então, aí nós estamos dando crédito a esses adversários aí que fazem isso graciosamente em prol da nossa causa. Muito obrigado a eles. Muito bem. Continuando no mesmo tema, você vê alguma possibilidade de que a Federação Espírita Brasileira volte a estudar e divulgar esses assuntos? Por exemplo, editando a obra de Rusteng e aquelas decorrentes dela? Você acha que existe alguma possibilidade de reversão da situação atual, na qual discutimos em nossa última entrevista? Bom, eu acho que a possibilidade disso, para ser sincero, ela é zero. Tá? Para mim, não existe a menor possibilidade de que essa decisão, é a minha opinião, tá, João? De que essa opinião venha a ser revertida na Federação Espírita Brasileira. Por que eu digo isso? Se nós formos observar mais uma vez a história da humanidade, você observou alguma modificação no judaísmo lá por causa do cristianismo? Lá de 2000 anos atrás, lá, o judaísmo mudou? Eles acreditam que Jesus é o Messias, já? O que nós acreditamos? Não, né? Você acredita, sinceramente, que o movimento do protestantismo ele tem alterado fundamentalmente o pensamento católico? Você acredita com sinceridade que o espiritismo tenha alterado a face do materialismo moderno? Então, se você responder que sim, que acha, então há a possibilidade de que a Federação Espírita Brasileira volte a editar Rusteng. Eu, particularmente, não acredito que isso seja possível por uma questão de experiência da vida, sabe? Se você você tem uma árvore, por exemplo, tá? Tem uma árvore frondosa, maravilhosa, que oferece frutos, sombra, folhagem, farta, suas raízes. De repente, chega alguém lá com um machado nessa árvore e vai tentar fazer uma poda, mas essa poda é desastrada e se arranca um galho poderosíssimo e forte desta árvore. E esta árvore, então, ela enfraquece. Eu já vi isso acontecer. Na árvore que fica em frente à varanda da minha casa. Foi desse jeito que eu estou citando. Foi feita uma poda, a árvore não resistiu, a árvore morreu. Ela secou até as raízes, né? Um edifício portentosamente construído, né, de muitos andares, você pode mudar muitas vezes o telhado desse edifício, você pode mudar o interior desse edifício, mas você não pode alterar a fundação desse edifício. Se você mexer na fundação desse edifício, você corre o risco desse edifício vir abaixo. Um vaso de porcelana maravilhoso, cheio de desenhos, de firulas artísticas maravilhosas, você tem que conservar atrás dos vidros no museu. Se cair na mão do popular,
que não saiba manejar esse vaso de porcelana, ele pode se escangalhar, pode se espatifar em centenas de pedaços, e por mais que você seja entendido em colagem, você jamais conseguirá reproduzir a obra original de porcelana. Em determinadas coisas, você tem que tomar muito cuidado no manejo, tanto ao fazer a poda na árvore, quanto a fazer a reforma no edifício, quanto em cuidar de um espécime artístico de alto valor. Porque você pode colocar tudo a perder, a árvore, o edifício e o vaso de porcelana. Então, eu considero que determinadas coisas, isso pela experiência da história, do estudo da história. Quando a biblioteca de Alexandria ela foi incendiada por causa do fanatismo religioso de um líder muçulmano, né? Que todo mundo conhece essas frases, né? Se está no Corão, não serve para nada, já está lá. Se não está, então não serve para nada. E tocou fogo num dos maiores repositórios do conhecimento humano que se tinha notícia. Coisas foram perdidas, informações foram perdidas para sempre. Outra coisa, a imagem que nos vem à mente, sempre quando se trata dos movimentos evolutivos, é a imagem da estação e do trem. A gente tem que tomar o trem na hora certa, porque a gente não sabe quando que esse trem vai voltar. Esse é o trem da evolução. Ele está ali, né, nós temos que ficar de prontidão, não podemos dormir no ponto, na estação, porque ele passa, e quando ele passa, ele não volta mais. Então, muitos poderiam falar assim, ó, e dizem lá no plano espiritual, como uma obra de André Luiz retrata, né? Eu conheci Bezerra de Menezes, dizia uma senhora, está no livro Obreiros da Vida Eterna. Eu conheci Bezerra de Menezes. Ela estava cercada pelos seus verdugos numa região de sombra. E os espíritos, evidentemente, nem responderam àquela senhora, porque era doloroso de verificar que aquela pessoa tivesse conhecido Bezerra de Menezes e, no entanto, persistisse numa situação que levou aquele estado onde ela estava naquela época, né? Naquela região trevosa. Então, eu acredito 0% que a Federação Espírita Brasileira ela vai reeditar Rusteng. Acredito até que, pelo contrário, esse movimento é irreversível e as obras que apoiam Rusteng deverão ir sendo eliminadas sistematicamente. Por uma questão de coerência. Ela não terá outro caminho. Ela deverá pegar esses outros livros, como Elucidações Evangélicas, e todas as outras obras, né? Como Jesus, nem Deus, nem Homem, de Guilherme Ribeiro e tantas outras obras, né? E deverão ser colocadas de início na prateleira, né? Vai lá para os fundos, né? Vai para os fundos, quem quiser comprar ainda tem, não vão ser editadas mais, porque tem a sede da modernidade e porque para manter a coerência do fato de ter retirado Rusteng do estudo sistemático da própria Federação Espírita Brasileira. Então, não dá para a gente imaginar que depois que você dispara uma arma e o projétil saia pelo cano, né, do revólver, que haja como você deter esse tiro disparado. Então, é um movimento histórico que foi feito naquele sentido e deverá sofrer a Federação Espírita Brasileira as consequências inevitáveis
do seu movimento de covardia. A partir do momento em que ela detinha esse privilégio, conduzir o movimento espírita com esta ideia, com esse pilar, era um dos pilares do movimento espírita brasileiro. A federação foi constituída sob o pilar de Kardec, que é um pilar importantíssimo, e o outro pilar importante, também bastante importante, é o pilar Rustem. Sem os dois pilares, ela não resiste. A obra Elos Doutrinários, do professor Ismael Gomes Braga, em parceria com Zeus Vantuil, que é uma obra, acho que da década de 1960, ela nos dizia isso, que Rustem, ele é o bastião que defende Kardec na Federação Espírita Brasileira. É o soldado que está à frente. Se o soldado cai, se os peões, né, caem, toda a cidadela se encontra em perigo. Então, se temos uma bandeira desfraudada de Deus, Cristo e caridade, com certeza essa bandeira será arrancada pelos adversários, tá? Pode ter certeza de que essa bandeira, que é a razão da luta, né, ela será arrancada inevitavelmente. Coisa boa não devemos aguardar da covardia. Coisa boa não devemos aguardar da conveniência política, da conveniência das maiorias transitórias. Então, acho que não tem essa possibilidade, assim como o judaísmo deverá envelhecer com seus equívocos, assim como a igreja, ela está nos seus momentos aí de carunchosos, né? Do presente, com os seus defeitos, aos quais ela se agarrou, e que a reforma protestante também segue por esse caminho carunchoso, e que o movimento espírita também vai nesta água. Eu acredito que devemos aguardar para o futuro, mas um futuro longínquo, porque eu não sei quando que o trem vai voltar. Nem eu, nem você, nem nenhum de nós sabemos quando teremos novamente a oportunidade da reencarnação de todos aqueles que labutaram por essas ideias. Então, temos que aguardar. Só nos resta aguardar, né? Ao olhar o edifício, nós ficamos tristes, né? Ao ver o edifício se abalando, nos seus alicerces, no seu fundamento, como ficamos tristes com a árvore que morreu na frente da varanda de nossa casa, como verificamos com bastante nostalgia, né? E um pouco de consternação, né? Ao verificar assim, que tudo poderia ter sido diferente se existisse o espírito do Evangelho. Porque onde não existe liberdade, Jesus foi expulso há muito tempo. Caliban, não sei se estou certo, mas percebo pelo conteúdo de postagens na internet que as obras de Rustem encontram mais resistência entre os espíritas do que as de Pietro Baldi. Em sua opinião, qual seria a razão disso? A razão que eu consigo detectar é porque o Rustem se declarou espírita. O Baldi não se declarou espírita. Então, o Baldi joga no outro time, por enquanto. Não tem nem muita razão para o Baldi ser atacado dentro do movimento espírita, e o Baldi não disse que era espírita. Já o Rustem, como disse, né, que era espírita, e interessante também, dele disse Allan Kardec, né, esse senhor é altamente espírita. É altamente espírita, né? Essa é a opinião de Allan Kardec sobre o senhor Rustem, né? Está na história do espiritismo também.
negar também não é uma coisa muito inteligente, não, porque se a gente for pesquisar, a gente vai ver Kardec falando essas coisas de Rusteng, né? Então, eu acredito que a causa seja porque o Rusteng, ele era espírita, né? Mas por que? Basta ele ser espírita? Não, porque ele desconcertou o mestre, né, com algumas de suas opiniões. Né? O caso Allan Kardec ficou visivelmente embaraçado, né? Ao tentar explicar a questão lá do desaparecimento do corpo de Jesus na sepultura, e se enrolou todo, né? Essa é a minha opinião, vamos dizer assim, com laivos de um pouquinho de bom humor, né? Eu acho que cabe o bom humor também. Eu acho que o Kardec se enrolou todo naquela resposta, né? Ele não conseguiu. E se o mestre se enrolou, o que dizer dos discípulos, hein? O que dizer dos discípulos? Até por uma questão de respeito, né? Eu acho que todo mundo se liga. Você, por exemplo, numa família, não é muito bacana, às vezes, você ficar contra o seu pai, não. Os seus irmãos não vão gostar, não é verdade? Eles vão tomar a defesa do seu pai contra você, se você descobrir algum defeito lá do seu pai, não é verdade? Então, Kardec, a força da opinião de Kardec, para mim, foi um fator primordialmente genético de explicação da rejeição de Rusteng. Porque Rusteng foi e é rejeitado porque Kardec rejeitou. Rejeitou praticamente a obra toda, né, de Rusteng. Ao dizer que só rejeitava a questão do corpo fluídico, ele rejeitou toda a obra de Rusteng, né? E não dá para explicar os evangelhos de acordo com a concepção de Rusteng sem a teoria do corpo fluídico. Se o Kardec, então, educadamente, ele diz que a obra é boa, mas que o corpo fluídico estiver errado, está tudo errado, ele está dizendo que está tudo errado. E foi a consequência lógica entre os seguidores de Kardec. É a consequência lógica e natural. É a opinião do codificador, tem uma força muito grande. Não tem como, é só você estudar também, mais uma vez, né? Eu estou bem repetitivo. Estude história, João. Você vai ver que sempre acontece isso, né? Basta a opinião de uma pessoa altamente categorizada sobre um outro que ainda não é famoso na sua época, para que aquela pessoa que está contra o mestre lá em alguma coisa fique o diabo de várias gerações, né? Acontece e aconteceu tantas e tantas vezes na história da humanidade, né? Então, acredito que Rusteng, ele tem essa rejeição, né? Essa alta taxa de rejeição e de resistência, graças à opinião do codificador. Ali está o nascimento, né? O que não explica todo o ódio e rancor, não. Explica, talvez, o início da rejeição. O acréscimo em ódio e rancor e bobagens que são faladas fica por conta das pessoas. Eu não coloco como Kardec sendo culpado pelo clima de ódio que se criou, não. Pode ser que tenha havido essa estranheza, né? Mas não no sentido de dizer que ela é o inimigo do espiritismo, até porque o Kardec fez elogios, né? Rasgados à postura espírita e à coragem do senhor Rusteng de se dizer espírita naquela época em que não era tão fácil se dizer espírita, não. Então, o Kardec não é responsável por falar que ele é o excremento de Satanás, tá? Não é responsável por falar que é o inimigo da doutrina. Isso Kardec não é responsável, não. Pode ser, sim, o responsável pela estranheza, tá? Mas nunca por isso, né? Por ódio, não, até porque seria um contrassenso que o codificador defendesse posições desse tipo, né? Seria uma negação
de tudo aquilo que nós aprendemos diante daquilo que foi chamado do bom senso encarnado por Camilo Flammarion, né? Então, fica por conta, assim como muita gente se apoia nos erros de Moisés e de Maomé e querem ter os seus erros desculpados, né? Vamos com calma, né? O Moisés errou, Maomé errou, com certeza, né? Ninguém aqui é defensor de erro de ninguém. Mas também vamos com calma, porque atrás disso, se a gente fosse ser absoluto nisso, nós diríamos, então, que o Hitler fez sozinho tudo que fez na Europa, né? Não fez, né? Sozinho, não, né? Teve que ter seguidores bem, assim, criativos, né? Para conseguir fazer. No caso de Rustang, há muita criatividade nessa rejeição, né? Pois aí que eu tenho a impressão que se Kardec estivesse vendo isso, né, e ele ficaria horrorizado, né, com as consequências, né, desse tipo de opinião, né. Então, agora, o Baldi, ele não foi atacado porque ele não falou que é espírita, né, mas a partir do momento em que tiver algum tipo de ameaça para o totalitarismo kardecista, assim, aí se o espiritismo começar a perder adeptos aí para as ideias baldianas, pode ser que esse ódio seja disparado. No momento não existe muito, não, mas já existe início disso. Antigamente era chique falar que acreditava em Ubaldi. Você podia meter a lenha em Rustang, mas você falava que não, Ubaldi sim, coisa e tal. Agora já o jogo está virando um pouco. Tá? Agora não se mete apenas a lenha em Rustang, né? Já se coloca alguns gravetos aí sobre o Ubaldi, né? O Ubaldi já não está com essa isenção toda, não, como teve aí alguns anos atrás, né? O ataque começa, principia, né? É o que eu tenho a dizer sobre o assunto. Muito bem. Chegamos ao fim de mais um programa. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, como sempre, o nosso amigo Caliban Calites pela participação de hoje. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!